Mas Pois aí, é. me conte, como é que eu posso te ajudar? Eu sou Gesseli, sou gestora da Em Portugal. Sim. Eu queria saber se existe uma lista de faculdades brasileiras que são mais aceitas na hora de fazer a revalidação aí de enfermagem. Não, vai ter que Porque, sempre pesquisar a tua faculdade em comparação com as faculdades daqui. tá. Porque o meu esposo que na verdade vai fazer enfermagem, então ele já Ele queria vai ingressar, fazer enfermagem ou ele vai fazer o reconhecimento? ele vai começar ainda o curso. Tá, e se candidatou para alguma? Não, ele ainda não escolheu a faculdade, por isso que eu já queria saber se existe alguma que tem mais facilidade de. Não, porque se ele vai entrar, que idade ele tem? Ele tem 36. Ele fez o Enem? Não, ainda não. A gente não está no Brasil ainda. Ah, vocês estão onde? A gente está nos Estados Unidos. A gente vai embora no ano que vem, final do Ah, ano que tá, vem. mas então tu tá falando disso, um plano de longo prazo. Sim, exato. O que a gente pode dizer sempre, Sandy, né? Isso. Sandy, considerando-se o momento presente. Sim. Como essas coisas têm mudado ano a ano, eu vou te falar de hoje. Hoje. Uhum. Ok. Então, se nós fôssemos falar de hoje, em primeiro lugar, ele vai ser uma. Vocês têm alguma nacionalidade europeia? Não. Tá. Então, uma das formas de vir morar aqui realmente é através dos estudos e pode ser a melhor maneira, inclusive, a mais econômica e a mais fácil. Sim. Bem, o que acontece? Hoje em dia, se ele for estudar numa universidade pública ou numa universidade privada, a diferença de valor é praticamente irrisória, ele vai pagar a mesma coisa. Porque aqui Uhum. a universidade pública é paga para internacionais, tá? E mesmo para os nacionais, a universidade pública é paga. O que vai Aham. acontecer é que uma universidade pública para um nacional é entre 800 e 1.100 euros, e para um internacional a gente vai de 30 a 12, depende da universidade. Então, o que vai acontecer? Eventualmente, ele não precisa sequer fazer o Enem. Ele pode ter outras formas de ingresso que a gente tem que verificar, claro, a possibilidade dele, por idade, por fazer, de repente, fazer alguma prova aqui, começar numa modalidade e passar para outra, verificar se ele tem uma formação anterior. Tem N cenários, tá? Mas é uma possibilidade, sim, que ele não precisa necessariamente passar pelo Enem. Então, existem outros sistemas de ingresso que vão além do Enem. Uma outra situação que tem que ter em conta é que, assim, no Brasil, o nosso ingresso é em final de fevereiro. Aqui é setembro. Aham. Então, eventualmente, em algumas universidades ou faculdades, a gente consegue ingresso em fevereiro. Não é sempre, não é em todas, mas a gente consegue e tem sido cada vez mais frequente. Então, estas coisas todas vocês têm que ter no panorama do planejamento de vocês. Entendi. Eu Mas não. existe uma idade limite? Você perguntou quantos Não, anos não. ele. Eu perguntei a idade porque existem algumas possibilidades de se fazer ingresso a partir de determinada idade com um sistema de ingresso diferenciado. Existe Tá. uma modalidade aqui que chama mais de 23. Aí, no caso, por exemplo, se ele vai fazer o Enem no Brasil, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que estudar para todas as provas, o que, obviamente, é mais complicado. Mas se ele Uhum. for fazer o mais de 23 aqui, ele pode fazer a prova aqui, e aí fazer o quê? Fazer, de repente, 2 disciplinas ou 3 disciplinas para estudar. Então, por isso que eu estou dizendo, essas coisas dependem de olhar o cenário de cada um. Então, ao invés de ele ter o mesmo conjunto de disciplinas que ele teria aí, ele ter menos disciplinas para estudar, o que facilitaria o processo, faria com que ele tivesse mais facilidade. Porque uma coisa é tu estudar, de repente, química e física, ou química e matemática, que são disciplinas que depois tu vai utilizar na própria Sim. atividade. Então, ele já deve ter uma afinidade de conteúdo, porque já é Uhum. uma área que ele pressupõe estudar depois. E Uhum.
Pois é, eu pensar em estudar história, matemática, química, física, português, tá, 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 tá. É. Então, é um conjunto muito maior. Aí é importante considerar, de repente, a possibilidade de fazer essa prova já aqui. Mas isto não seria viável se ele não tivesse mais de 23. E isso também tem que ser analisado caso a caso, porque tem universidades que aceitam isso aqui, localmente, e aceitam essa possibilidade para internacionais e outras que não. Então, também, tudo depende de busca. E no caso, particularmente da enfermagem, nós temos 39 faculdades de enfermagem. Então, tem que Aham. ver qual delas é que é adequada no caso de vocês. Ele ou você tem alguma formação anterior? Ele não. Você? Eu tenho. Eu fiz ciências biológicas, mas é ele que pensa em estudar e validar para a gente morar aí, que o sonho dele é morar em Portugal. O teu era continuar nos Estados Unidos, pelo jeito. Não, eu gosto do Brasil. Eu sou louca para Ah, voltar. tu queria voltar para casa. Sim, por isso que ele está querendo estudar lá, para a gente ficar um tempo lá e depois Ah, no tentar Brasil mesmo. isso. Só que assim, deixa eu te contar já. Vamos que ele ingresse na enfermagem lá, faça enfermagem no Brasil. Tem sido cada vez mais difícil fazer o reconhecimento aqui. Não é que não possa, Uhum. só que entre uma possibilidade e a outra, eu cursaria aqui. Principalmente por quê? Porque quando você cursa aqui, as oportunidades são muito maiores depois de formado. É, com certeza. A enfermagem é um dos cursos que tem livre trânsito na Europa. Então, o Uhum. que acontece? Vamos imaginar que ele faça enfermagem aqui, ele pode atuar nos 27 países da União Europeia, o que quer Entendi. dizer oportunidade muito alta. Dê uma olhada lá no nosso site, a gente vive publicando materiais sobre tudo, mas particularmente sobre a área da saúde e a possibilidade que um profissional que se forma aqui tem. Não quer dizer que se fizesse um reconhecimento não teria nenhuma possibilidade. Tem. Mas ele vai ter que fazer um pedágio aqui, que é atuar 3 anos aqui antes de aproveitar qualquer oportunidade da Europa. E outra Entendi. questão é que também a União Europeia, de uma maneira geral, prefere quem se formou dentro do próprio cenário. Então, Uhum. eventualmente, isso eu estou falando assim, não é o que a lei diz, mas é o que o mercado nos diz. Que, eventualmente, quando a gente vai para uma feira de contratação, o mercado prefere o enfermeiro que formou aqui, o médico que formou aqui. Não é o caso de agora, né? Agora eles estão dizendo, pelo amor de Deus, qualquer enfermeiro, qualquer médico, Qualquer um. qualquer um que quiser, a gente está querendo. Mas a gente Aham. está falando da pandemia. Aí é um outro cenário. Mas Entendi. em se tratando da situação normal, que uma hora dessa vai voltar, né? A gente tem essa questão, assim. Então, aí é melhor fazer a formação aqui. Tá. E nesse caso ele teria que fazer uma prova, então, é isso? Eu estou te dizendo de possibilidades que existem. Isso tudo Sim, a gente tem que olhar o cenário dele para verificar se ele tem condições. Tudo que eu estou te dizendo tem a ver com o que pode acontecer. Pode ser a possibilidade de prova, pode fazer um ingresso diplomado e continuar aqui. Tem N situações. entendi. O que existe é um cenário de possibilidades e a gente tem que verificar qual é que é o adequado no caso de vocês. Entendi. Entendeu? Porque tem que ver, vocês vêm direto dos Estados Unidos, vem com visto, vem sem visto, se vem com visto, quem é que vai ter o visto? É tu? É ele? Vai vir para trabalhar? Não vai vir para trabalhar? Tem condições de fazer prova? Se vai poder vir antes para fazer a prova e voltar para o Brasil? Tem uma série de fatores aí que a gente tem que analisar. Não é uma coisa assim, uma coisa diferente é você dizer assim, eu venho com o Enem, fui para o Brasil, fiquei lá esse tempo, fiz o Enem, e vim de lá com a matrícula já com o Enem para entrar aqui. Esse é um cenário. É um cenário que vai ser aquilo que eu te disse. O cara vai ter que estudar 7, 8, 9, 10 disciplinas e vai estar focado naquilo ali. E aí a nota do Enem é que vai dizer em que universidade ele entra. Entende? Ah, tá, entendi. Então tem N cenários, assim, tem N questões que têm que ser analisadas no caso específico de vocês. Entendi. Tá bem?
Tá, Jó. Então, isso só na época que a gente Tem que ser mais quiser. perto. Eu não diria que é especificamente na época, mas quando vocês tiverem uma clareza maior do planejamento de vocês, falem conosco. Nós somos uma empresa de consultoria e trabalhamos com isso. Mas tem que ter uma clareza do seu planejamento, do planejamento de vocês, para ver que rumo vocês vão tomar. Uhum. Porque aí que está qual é o melhor cenário dentro da característica de vocês. E no site de vocês tem uma tabela de preços das faculdades Não, ou a gente que tem que não, porque pesquisar? nem existe isso assim. Eu quero dizer o seguinte: as universidades públicas ou privadas, elas têm autonomia para mudar isso, os seus preços ano a ano, semestre a semestre, se quiser. Era só para a gente ter uma ideia de Não, mas não tem esse parâmetro. Infelizmente, não tem. quanto a gente teria que juntar para, se fosse o caso, É que fazer aí a depende. faculdade. Aí que tá, Porque olha com só. certeza é mais Aí caro do que no depende. Brasil. Se vocês vierem antes, por exemplo, vamos imaginar que vocês venham antes para fazer a prova. Pode ser que tenha uma possibilidade de se fazer, inclusive, um estatuto de igualdade que ele permite, depende da modalidade que vocês vierem, depende se veio para trabalhar, se não veio para trabalhar, se veio direto para estudos. Essas orientações todas é que é o nosso trabalho, entende? Então, Sim. vamos imaginar, vou falar por hipótese, se você vem com o intuito de estudar, mas vem antes e vem com uma modalidade de visto, pode ser que se consiga o Estatuto de Igualdade e aí você vai concorrer com os alunos nacionais.